Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução. Depois da primeira leitura, fica difícil se sacar o gabarito. Mais tarde, quando chega o momento de se resolver mesmo a questão, se o candidato conseguir entender o que a questão está pedindo, consegue sacar o gabarito com segurança. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Landão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua portuguesa para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível médio de resolução. Depois da primeira leitura, ainda é meio complicada a sacação do gabarito com segurança. Essa sacação vai chegar aos poucos, depois que o candidato entender o que a questão está pedindo. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024. Volta e meia, recebo cartinhas de fãs, e alguns são bem jovens, contando como o meu trabalho com a música mudou a vida deles. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos pais por serem diferentes. E como as minhas músicas são uma companhia e os libertam nessas horas de solidão. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje, já que nós nunca tivemos essa superpopulação no planeta. Haja competitividade, culto à beleza, ter filho ou não, estudar, ralar para arranjar trabalho, ser mal remunerado, ser bombardeado com trocentas informações, lavagens cerebrais. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo, mas que a juventude está a seu favor e de repente a maré de tempestade muda. Diria também um monte de clichê que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais. Diria que não é um sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca. Meninada, sintam-se beijados pela vovó Rita. Como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em A. Volta e meia, recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens. B. Fico no céu lendo essas coisas. C. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. D. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada. E. Diria que não é um sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: qual desses trechos demonstra a empatia da autora? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, alguns candidatos já conseguem mais ou menos sacar o gabarito.
Alguns candidatos, não todos. A sacação correta exige a atenção para um detalhe que nós vamos comentar daqui a pouco. Para você que já sacou o gabarito corretamente, meus parabéns. A tendência, na maioria dos casos, é ficar na dúvida entre as alternativas C e D. Mas se você ainda não entendeu nem por que as outras alternativas estão erradas, eu convido a assistir essa videoaula até o fim. O ideal, de acordo com a nossa avaliação, é atribuirmos um nível médio de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Pensem na pergunta do enunciado. Para quem não sabe o que é empatia, sugiro que assista a nossa videoaula anterior, que foi publicada na última sexta-feira. A videoaula de número 770. Empatia é a capacidade de compreender e partilhar os sentimentos de outra pessoa, colocando-se no lugar dela. Então, vamos escrever em outras palavras essa pergunta que está aqui em cima. Bem, a autora desse texto é a falecida cantora e compositora Rita Lee. E esse texto é um fragmento de sua autobiografia em que ela demonstra a própria relação com seus fãs, em especial com os jovens. O enunciado pergunta em qual desses trechos ela se coloca no lugar dos outros. Então vamos verificar se isso acontece em cada um dos trechos dessas alternativas, começando pela alternativa A, um trecho em que Rita Lee fala do ato de receber cartas dos fãs. Será que isso implica empatia, ou seja, se colocar no lugar dos outros? Não, de modo algum. Então, essa alternativa não funciona como resposta à pergunta do enunciado. Agora vejam a alternativa B. Ficar no céu está no sentido figurado, querendo dizer ficar feliz com a leitura das cartas. Só que isso não é exatamente uma expressão de empatia, já que não demonstra que a autora esteja compreendendo o que os jovens sentem. Assim sendo, essa alternativa também não funciona como resposta à pergunta do enunciado. Agora vejam a alternativa C. Aqui a autora está reconhecendo o quanto ser jovem está complicado nos dias de hoje. Ela diz que está sentindo essa complicação. E se ela está sentindo essa complicação, ela está se colocando no lugar dos jovens, ou seja, demonstrando empatia. E isso torna a alternativa gabarito da questão. Cuidado com a alternativa D. Nesse trecho, a autora está demonstrando simpatia, ou seja, afinidade de sentimentos com os fãs, ou em outras palavras, afeto. Não empatia. Empatia seria se a autora estivesse se colocando no lugar dos fãs. Então, na verdade, essa alternativa não funciona como resposta à pergunta do enunciado. Trata-se de fato de uma armadilha para quem confunde simpatia com empatia. No enunciado está o vocábulo empatia. E nós aqui do canal traduzimos para a pergunta que está aqui em cima, que no fim das contas é a pergunta do enunciado em outras palavras. Provavelmente muitos candidatos erraram essa questão, marcando essa alternativa. Quanto à alternativa E, trata-se de um trecho que faz uma reflexão crítica a respeito da sociedade, mas não coloca a autora no lugar dos outros, ou seja, essa alternativa não funciona como resposta à pergunta do enunciado. Assim sendo, a única alternativa que funciona de fato como resposta à pergunta do enunciado é a alternativa C, que vem a ser, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão em que se faz necessário um vocabulário razoável
para que se possa distinguir empatia de simpatia. Distinção essa que se faz necessária para a eliminação da alternativa D. Consideramos a resolução de nível médio. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.